Nós estamos numa série de mensagens chamada O Poder da Comunidade. E a semana passada eu comecei uma palavra chamada Mantendo a Unidade. E eu não concluí ela. E nós falamos a respeito da importância de não julgar. De nós conseguirmos olhar para as pessoas percebendo não aquilo que lhes falta, carrega, ou as partes que ainda não foram transformadas, mas termos um coração parecido com o de Jesus, que olha para nós percebendo aquilo que a gente pode se tornar e vendo aquilo que Ele já teve espaço para executar em nós. Nós não estamos prontos nem acabados, há uma obra de Deus sendo executada em nós, e nós temos que entender que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da volta de Cristo. Então nós somos pessoas que temos que estar disponíveis para que o Senhor trabalhe em nós. Eu não sou aquilo que eu ainda deveria ser, mas também não sou mais aquela pessoa que um dia fui encontrado por Jesus. Há um passado que ficou para trás e há um futuro desenhado por Ele me esperando. Assim é comigo, é com você, é com cada um de nós. Nós só temos que estar disponíveis para continuar nisso. E isso é um dos pontos que vai fazer nós nutrirmos a unidade da comunidade. E hoje eu ia dar andamento nessa palavra, trazendo vários conselhos do apóstolo Paulo. Mas hoje de manhã, enquanto eu estava ali, o Senhor pediu para eu pregar outra coisa. E isso também se estende ao culto da noite. E hoje nós vamos falar, eu quero trazer uma palavra hoje. O nome dessa palavra é a peneira de Deus. Cutuca o seu irmão bem com carinho e fala para ele: você não vai escapar dessa peneira. Não tem jeito. E eu quero ler um texto com você que está em Lucas capítulo 22, versículo 24, que vai dizer assim: surgiu também uma discussão entre eles. Eles quem? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas não será assim com vocês, ou vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ou como o mais inexperiente. E aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que estava acontecendo aqui? Qual era o contexto da passagem bíblica? Eles estavam naquele lugar onde nós conhecemos como a última ceia. Jesus estava prestes a ir para a cruz, e nesse momento Judas já não estava mais presente na sala. Ele já tinha saído para entregar Jesus. Estão ali os 11 ao redor de Jesus, ao redor da mesa, compartilhando do pão e do vinho com Jesus, tendo um tempo de comunhão, de instrução e de ensinamento. E Jesus está ali falando a respeito de várias coisas que iriam acontecer. Então, entre eles, sai uma conversa, uma discussão. Quem de nós é o maior? Sabe o que é interessante nós percebermos? Que a gente continua buscando a mesma coisa. Nós ainda queremos saber quem é o maior, nós ainda queremos saber quem é o melhor, nós ainda queremos nos sobressair sobre os outros. Entenda uma coisa, querido:
Assim como foi pregado a semana passada e também a semana retrasada, eu quero que você entenda e compreenda no teu espírito que nós somos seres incompletos. E que nós carecemos da completude de Jesus entrando dentro de nós, justamente para suprir as áreas das nossas carências, que nos fazem buscar lugar entre os homens, para sermos vistos, ou aplaudidos, ou aprovados. Isso é uma necessidade que muitos de nós carregamos, ou se não é esse tipo de necessidade, ao invés disso, o contrário disso, são aqueles que correm, se escondem, têm medo, não querem ser vistos, não querem ser percebidos, querem se esconder de tudo, fugir de tudo que Deus tem. Os discípulos aqui, eles começaram a buscar quem era o maior entre os homens. E esse é um problema que a gente encontra no meio da comunidade com frequência. Dentro de uma comunidade cristã, muitas vezes pessoas brigam por cargos, por espaço de liderança, ficam magoadas porque lhes foram tirado alguma coisa, pessoas disputam lugar, colocam cadeiras maiores do que as outras para eles parecerem que são maiorais. As pessoas ainda buscam por lugar sem entender que o nosso mestre veio para servir e não para ser servido. O nosso mestre não se importou em sair da mesa, cingir-se com uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. O nosso mestre deixou claro que ele não veio para ser servido, mas para servir. E estamos nós aqui, militando ainda, como Shell disse na Palavras do Dízimo, para buscar coisas. E por que nós buscamos as coisas? Na maioria das vezes é porque a gente está buscando aprovação. É porque a gente está buscando um lugar entre os homens. É porque a gente quer um lugar de destaque. É porque a gente quer ser alguma coisa no meio da sociedade. É porque a gente de alguma forma quer representar algo, para não estar por baixo. O que eu quero que você entenda nessa noite é que tudo que nós precisamos não está naquilo que a força do nosso braço vai galgar, e nem nos lugares que nós vamos disputar. Tudo que nós precisamos, as faltas que temos, as carências que militamos, aquilo que tentamos suprir a partir de lugares ou de coisas, não pode ser preenchido senão pela vida do Cristo fluindo no nosso interior. Tem pessoas que traçam uma meta para ter coisas, para alcançar sucesso, para ser o melhor na sua empresa, para estar entre os grandes do lugar que pertence. Quando eles alcançam, eles olham para si e vão perceber que eles continuam com o mesmo oco dentro do peito. Porque o problema não está nas coisas externas que nós tentamos colocar para preencher. O problema está no tamanho do buraco aqui dentro, que não pode ser preenchido por coisas, nem por lugares, nem por aplausos, nem por elogios, nem por afirmação alguma. Só Cristo pode preencher o que homem nenhum consegue preencher. Ai, eu estou tão cansado, eu acho que eu estou precisando de uma viagem. Só que se você analisa, você nem está trabalhando muito. Teu cansaço está na esfera da tua alma, está fadigada, porque ela está distante do teu Criador. Aí você faz a viagem e chega pior do que foi. Por quê? Porque o cansaço não estava na esfera do lugar, nem na esfera do corpo físico, estava na esfera da tua alma. É a tua alma que está fadigada, porque você não está encontrando o descanso que Cristo tem para te dar. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Só que a gente sempre procura as válvulas do melhor lugar, do estar por cima, do conquistar as coisas. E o dia que você ter tudo o que você sonhou, você vai perceber que você não tem nada, porque o vazio vai continuar dentro do teu peito. Mesmo andando com o carro que você sonhava, morando na casa que você idealizava, vai continuar a mesma coisa.
Porque nós continuamos brigando para ter lugar, coisas e estar entre os homens numa posição que não passa de uma vaidade, de um ego que precisa ser preenchido porque ele é deformado pelos nossos medos, pelas nossas faltas, pelos nossos traumas e por tudo aquilo que vivemos. Às vezes você é uma pessoa, por exemplo, que cresceu sem pai. Não porque ele morreu, mas porque você não teve um pai, que ele era pai, filho órfão de pai vivo. Aí as carências vêm. Estou dando um exemplo. Aí aquele que ouviu do pai ou da mãe que não ia ser nada na vida, ele luta a vida inteira para provar que ele é alguma coisa. Fazendo o quê? Tendo coisas. De alguma forma ele busca a vida inteira provar que sim, ele é capaz. Provar para quê? Provar para quem? Para você mesmo? Vai ser insuficiente. Não vai trazer completude. A dor vai continuar lá. Porque a única pessoa que pode sanar a tua carência paterna é o Pai Celestial. A única pessoa que pode curar os teus traumas é Deus. A única pessoa que pode completar o que falta dentro de você é a pessoa de Jesus. Só que você está procurando, e quando você não procura o esforço das coisas, quando você não procura na força do teu braço, às vezes você procura através da sua debilidade emocional, você se lança no pecado. Todo exagero na vida, todo vício que nós temos está pautado numa carência que carregamos, numa dor que não morre dentro de nós, está pautado em alguma angústia emocional que eu preciso extravasar em algum lugar. É alguma dor que você carrega que aí de alguma forma para anestesiar a tua dor você enche a cara. Você tenta achar um refúgio naquilo que não te completa. Ou para anestesiar a tua dor e esquecer do teu momento difícil, você vai para a pornografia, para o sexo ilícito, para as drogas. Esses são os refúgios humanos, para de alguma forma tentar anestesiar e tentar sanar o que só Cristo pode preencher. Agora, por que na mesa dos discípulos tinha esse tipo de conversa? Simples. Porque a cruz ainda não tinha acontecido. Porque da cruz para frente nós não vamos encontrar disputa por lugar entre os discípulos. Nenhuma vez. Não existe da cruz para frente, da cruz de Cristo em diante, não existe busca por lugar mais entre eles. Pelo contrário, nós vemos a história de todos os apóstolos. Todos morreram sem pensar em poupar a sua própria vida por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Olha que interessante a prova de que eles não buscavam lugar. Tem 3 Tiagos na Bíblia. O Tiago, irmão do João, filho do Zebedeu. Tem o outro Tiago que também era discípulo de Jesus. E tem o Tiago, irmão do Senhor. Quem escreveu o livro de Tiago lá no fim da Bíblia, perto do Apocalipse, é o Tiago, irmão do Senhor. Irmão biológico de Jesus, filho do Zé e da Maria. Porque quem acredita que Maria permaneceu imaculada até o fim da vida, é porque esqueceu que José era homem. Porque ninguém se casa para viver castidade. Então ele não a tocou até que deu à luz a Jesus. E eu já digo que ele foi muito homem para fazer isso. Sim ou não? É óbvio. Mas a Bíblia diz até que. Não a conheceu ou não dormiu com ela até que ela deu à luz a Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que ele teve 4 irmãos e irmãs. Não fala as quais, mas não tem o nome delas, mas ele teve irmãs também. Por que eu estou falando isso? Presta atenção, vamos para os Tiagos. O Tiago, irmão do Zebedeu, ele morre logo no início. Ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele morre em Jerusalém. O outro Tiago, que é o chamado de Tiaguinho,
ele morre na África ou no Egito, uma coisa assim. Historicamente tem relatos, ele foi atravessado por uma lança. Ele não ficou em Jerusalém, ele foi fazer missão, ele foi pregar o evangelho. Só que quando a gente chega em Atos capítulo 15, tem o que a teologia chama de primeiro concílio da igreja. É quando eles se reúnem para decidir algumas coisas a respeito dos que não eram judeus. Atos capítulo 15, pode ler lá. Você vai perceber que quem preside aquela reunião e quem está ali na liderança da igreja em Jerusalém é um Tiago. Qual que é esse? O irmão do Senhor, que até que Jesus morresse e ressuscitasse, não cria que Jesus era o Messias. Ou seja, um homem que veio aceitar a fé após a ressurreição do Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que isso me mostra? Me mostra que Pedro não ficou brigando para ser o líder, que João não ficou brigando para ser o líder, que não teve disputa entre eles, porque ninguém estava ali pelo lugar, estavam por causa da cruz do Cristo e da realidade do que ele fez. Na cruz e no Espírito Santo eles encontraram completude e perceberam que as suas vidas humanas não tinham mais valor a ponto de ter que disputar lugar, mas tudo que era de valor na vida deles era poder compartilhar o Cristo com o maior número de pessoas que eles pudessem. Agora nós não vivemos antes da cruz como eles estavam nessa mesa, nós estamos após ela. A cruz de Cristo te completa, a morte dele te leva à tua morte para que a vida dele reine em você? Ou você ainda insiste em ser você mesmo? Enquanto nós brigarmos para sermos nós mesmos, nós continuaremos carregando os buracos, as dores, os traumas e os medos. E isso faz a gente ser muito ruim. A gente manipula, pisa em pessoas, disputa, briga, quer as coisas do nosso jeito. A gente força situações. E o que nos falta? Nos falta saber quem somos. E por que não sabemos? Porque não deixamos Cristo completar no nosso ser. Entenda uma coisa: nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. E nós demoramos demais para nos tornar quem somos, e ainda queremos ser aprovados por aquilo que fazemos. Nós ainda buscamos a aprovação dos homens a partir dos nossos feitos. A aprovação de Deus não vem pelo que você faz. A aprovação de Deus vem por quem você está se tornando. Jesus quer que você se torne alguém que Ele desenhou desde a eternidade para você ser. Eu gosto de fazer essa ilustração. E é só uma ilustração, não tem isso na Bíblia, mas é uma ilustração que faz sentido. Eu fico imaginando que Deus sentou na sua escrivaninha e Ele desenhou o esboço daquilo que Ele gostaria que eu fosse. A ponto de Davi entender que todos os meus dias estão escritos nos teus livros antes que qualquer um desses dias existisse. O que é isso? Isso é o desenho que Deus fez para nós. Deus tem um desenho para cada um de nós. Só que muitas vezes a nossa preocupação, quando a gente vai numa palestra e ouve assim, ó, você tem que saber o seu propósito. E às vezes até em pregações, porque Deus tem um propósito para a tua vida, e tem. Só que eu quero que você entenda uma coisa: propósito não se descobre buscando o propósito. Propósito se descobre conhecendo o autor do desenho. Então você não busca o que você é, nem o que você tem que fazer. Você busca a pessoa do Cristo, e na pessoa do Cristo você se encontra. E você passa a ser o que Ele quer que você se torne. Então você não precisa conhecer o desenho, você precisa conhecer o desenhista. Porque conhecendo o desenhista, ele vai impartir em você aquilo que ele quer gerar através de você e fazer você se tornar nele. Mas a nossa preocupação ainda é outra. Sabe o que é interessante? Presta atenção nessa ilustração. Jesus disse assim, ó:
Não se pega, Mateus capítulo 5, não se pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca ela no lugar apropriado. E aí em algumas traduções está escrito velador, em outras traduções está escrito no alto da sala, para que ilumine todo o ambiente. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. É muito simples. Ninguém vai numa loja de materiais para construção ou de iluminação, compra um lustre daqueles bonitos, chega em casa e instala ele debaixo da mesa. Ele vai para onde? Para o lugar mais alto da casa, sim ou não? Por que ele está lá? Ele está lá porque ele é lustre. Porque não é próprio para um lustre ficar debaixo da mesa. Meu querido, entenda uma coisa: conforme você conheceu o teu Criador e a luz dele foi inundando você, automaticamente ele vai te tirar dos lugares que você está e ele vai fazer a tua luz brilhar entre os homens. Só se torna luz, só se torna alguém pertencente a ele. Torne-se aquilo que ele quer que você seja. Para de brigar para ser você mesmo. Para de lutar com esses buracos que tem no teu interior. Sabe essas disputas que você tem com a tua esposa? Sabe essas disputas que você tem com teu marido? São os teus traumas, são os teus vazios, são os lugares que Cristo não completou em você ainda. Por isso que você exige tanto, cobra tanto, quer tudo do teu jeito. Isso tem a ver com a tua insegurança, com a obra de Cristo não operada em você ainda. Na maioria das vezes, as coisas pelas quais militamos tem muito mais a ver, 99% das vezes, com as carências que temos e os lugares que estamos buscando, do que com verdades que estamos defendendo a todo custo. Não são verdades absolutas, são verdades que eu criei por causa da minha dor, por causa do meu medo, por causa da minha angústia, por causa dos meus traumas, por causa das coisas que eu vivi. Jesus quer pegar a gente por dentro e trazer completude, nos transformar em quem Ele quer que nós nos tornamos. É muito lindo quando a gente vê na internet o processo de metamorfose de uma borboleta. Para mim, aquele processo é a coisa mais bonita na natureza, que retrata o que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Todos nós viemos para a terra com a natureza caída, corrompida e adâmica. Nós somos muito mais uma lagarta do que uma borboleta. Mesquinhos, pegajosos, complicados, repugnante às vezes. Literalmente uma lagarta. Só que existe um processo em Cristo, na onde eu entro num casulo chamado novo nascimento e deixo o poder de Cristo operar em mim. Então uma metamorfose acontece dentro de mim. Só que se para essa metamorfose acontecer, aquela lagarta se debate várias vezes. Por quê? Porque todo o processo de dor da vida de um cristão é benéfico. É só Deus matando em você o que tem que morrer, para que a vida dele vá sendo construída dentro de você. Para quê? Para você parar de brigar sobre quem é o grandão, o maioral. Tem gente que busca dinheiro, não é porque quer dinheiro, é porque quer ser grande. Tem gente que busca lugar, status, cargo público. Não é porque quer ajudar ninguém, é porque quer ter poder. As cadeiras do poder são muito mais almejadas do que qualquer conta bancária gorda. Quando estoura mais um caso de corrupção na nossa nação, que já virou comum, né? Todo mês tem um. Quando estoura mais um, eu duvido que você nunca tenha pensado: para que esse cara quer mais dinheiro? Não é dinheiro, é compra de poder. O dinheiro é só para distribuir entre os favorecidos, para que ele seja poderoso e mande em todo mundo. A busca não é pelo que se tem, é pelo lugar que quer se ocupar. Essa angústia nunca saiu de dentro de nós. E ela só vai sair a partir da cruz do Cristo. A cruz que eu encontro a minha morte para eu mesmo, para encontrar a vida do Cristo gerando uma nova vida em mim,
transformando quem eu era na nova criatura que Ele quer que eu me torne. Sabe por que a gente reluta tanto? Porque a gente sabe que é lagarta, mas a gente tem medo daquilo que a gente vai se tornar. Por quê? Porque é incerto. Tem gente que prefere a certeza do ser ruim, do que a transformação de alguém que ele não sabe quem será. Tem gente que prefere ficar na ruindade de se defender a todo custo, de parecer forte para todo mundo, do que ceder para que o Cristo transforme na verdade daquilo que Ele quer que você se torne. A cruz está disponível. O sangue dele continua perdoador. Diferente dos discípulos, que apesar de estar à mesa com Ele, não conheciam dessa vida porque ela foi manifesta da cruz em diante, ou da ressurreição em diante. Nós conhecemos a vida de Cristo a partir da sua ressurreição. Então nós temos que parar de brigar pelas coisas da terra. Para pensar quantas pessoas você já deixou para trás, quanta gente você já pisou, quanta gente você já enganou, só para ter um pouco mais de poder, de status, de conta bancária, de dinheiro. Chega. Jesus quer a gente, quer mexer no nosso coração, para que a gente seja dele por completo. Por completo. Cutuca o seu irmão, que está todo mundo muito quieto, e fala assim: Jesus te quer por inteiro, não um fragmento de você, porque Ele se deu por inteiro. Ele não se dá em partes. Ele se entregou como um todo para nós, para cumprir a obra dele em nossas vidas. Continuando no texto, Jesus pega e fala assim: olha, os reis da terra exercem autoridade sobre os homens. Alguns até manipulam, outros exercem tirania. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. O mais sábio, o mais entendido, o maior de vocês seja como o simples, o humilde. Isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos a semana passada em Romanos 12. Não tenha problema em se misturar com pessoas de posição inferior. Seja simples, seja comum, seja gente. Por mais que você cresça em Deus, você nunca será um semideus. Eu costumo brincar que na olaria de Deus, trazendo uma alusão àquilo que Jeremias viu, do oleiro moldando barro. Lá na olaria que Jeremias viu, não tinha nenhum ajudante de oleiro. Todo mundo era vaso, todo mundo era barro, para que o único que podia mexer era o oleiro que estava operando em nós. Só que tem gente que acha que é ajudando o oleiro, né? Porque conhece um pouquinho mais de Bíblia, porque fez uma aulinha a mais de teologia, porque leu 2, 3 livros a mais. Aí ele já não tem mais nada a aprender com ninguém, agora ele já pode ser o maioral. Não será assim entre nós. Fala para a pessoa que está ao teu lado: esse lugar não é teu. O teu lugar é com a bandeja e a toalha na mão. Fala para ele: a bacia e a toalha na mão. O nosso lugar é com a bacia e a toalha na mão. É servir os irmãos. É estar num lugar de humildade, porque esse é o lugar do nosso Cristo. Amém? Amém? Jesus entra no versículo, projeta esse para mim, por favor, 28. Olha o versículo 28, que interessante, que Jesus diz: vocês são os que têm permanecido comigo, ao meu lado, durante as minhas provações. Eu quero chamar a atenção para essa frase. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Eu acho que alguns de nós, eu não vou dizer muitos não, porque às vezes eu seria um tanto quanto errado em dizer que é muitos, mas eu acredito que alguns de nós, se nós andássemos com Jesus do jeito que esses 11 homens aí andaram, alguns de nós se escandalizariam com ele. Porque nós não saberíamos lidar com a parte humana do Cristo encarnado.
Um monte de gente que chegou perto dele se escandalizou com ele. E ele falou assim, ó, feliz é aquele que não se escandaliza comigo. Ele mesmo disse isso. E não é porque ele fazia coisas indecentes. É porque ele rompia estruturas religiosas que confrontava quem tinha uma formatação religiosa. E não vai ser diferente no nosso meio. Você sabe qual que é a essência mais maravilhosa de ser parte de uma comunidade? É se todo mundo aqui deixasse as máscaras em casas para frequentar os ambientes da comunidade. Se nós fôssemos verdadeiros e sinceros uns com os outros, não mal educados, sinceros a respeito do que estamos sentindo, do que estamos passando, sinceros a respeito dos problemas que temos, das lutas que enfrentamos. Sabe, os homens enaltecem muito aquilo que os outros têm de conquista. É muito interessante porque a gente todo mês tem um encontro de pastores aqui e às vezes os pastores vêm para se inspirar. Se inspirar por quê? Porque eles se admiram com o tamanho da igreja, com a estrutura do social, com a estrutura daquilo e de lá. E tudo bem ser uma referência. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Bonito é sentar de um lado de um líder espiritual, olhar para ele e falar assim, ó, conta para mim quais são as suas maiores dores. Porque na dor são os lugares que Cristo está operando em mim. Os lugares das minhas conquistas, eles já passaram. Só são lugares que Cristo já fez brilhar a luz dele. Só que a gente anda no meio dos crentes, na maioria das vezes, mostrando que nós não temos problemas. E se temos, a gente acha que o nosso único recurso é Deus. Isso é a maior mentira que um cristão pode acreditar. Quem dera se numa comunidade todo mundo deixasse as máscaras em casas, quando fosse se reunir com ela. Por quê? Porque a gente ainda gosta de mostrar que está bem. A gente ainda ama não depender de ninguém. A gente ainda acredita que tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e não precisa passar por ninguém. Sim, é Ele que vai fazer. Na maioria das vezes, através do próximo. Na maioria das vezes, quando Ele tem que quebrar meu orgulho do próximo que eu não queria que fosse o próximo. Aquele que eu refutaria. Normalmente é Ele que Deus vai usar. Para quê? Para mostrar para mim que eu dependo dEle, independente de como Ele se manifeste a mim. Amém, igreja? Tem uma obra grande sendo executada dentro de cada um aqui, eu sei disso. Porque enquanto nós não entendermos que somos pessoas, seres humanos, para que um dia a gente possa olhar para os nossos amigos ao redor e falar a mesma frase que Jesus falou: obrigado porque vocês estiveram comigo nos momentos da minha dor, da minha angústia, do meu medo, nos momentos que eu falhei e vocês não me abandonaram. Eu fico pensando que aqueles discípulos, olha que interessante, coloca de novo 28 por favor. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eles viram as angústias de Jesus, as dores, as aflições que Jesus vivia como ser humano. Só que eles não foram embora. Por quê? Porque há uma diferença muito grande na humanidade que habita nesse corpo enquanto ele é mortal. Mas que esse mesmo corpo mortal, cheio de humanidade, é o mesmo corpo que porta a glória de Deus quando ele resolve encher. Ou você nunca recebeu alguma coisa de Deus e falou assim: Deus, por que comigo? Eu sou digno de receber isso. Quem já sentiu isso? Que o que Deus te deu era muito além do que você merecia que Deus desse. Por quê? Porque não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver com o que merecemos, tem a ver com o quanto nos quebrantamos e nos rendemos. Ser transformado em Deus não tem a ver com disciplinas. Preste atenção no que eu vou falar. Toda disciplina espiritual é importante. Orar é importante, jejuar é importante, ler Bíblia é importante, mas nenhuma disciplina pode te transformar. Porque a transformação não está na disciplina, está na rendição. Você pode orar o tanto que for, mas você entrou lá e saiu do mesmo jeito, teu coração não se dobrou, não houve rendição à pessoa do Cristo, nem do Espírito Santo.
Você pode jejuar por dias. Se o teu coração não estiver quebrantado, rendido para que o Cristo opere a vontade dele na tua vida, teu jejum não passa de um esforço humano para conquistar mais alguma coisa. E dessa vez tentar arrancar das mãos de Deus a bênção que você está buscando. É dele que nós precisamos, e é no quanto nós nos rendemos ao trabalhar dele. É o quanto ele vai trabalhar dentro de nós. Só que essa palavra na nossa sociedade é quase uma ofensa. Render-se, na nossa sociedade, é para quem desistiu. Render-se é para quem foi vencido. Render-se é para quem sucumbiu diante de uma dor. Render-se é para quem ficou perdido dentro de uma situação. Só que na presença de Deus, rendição te leva à contemplação, e contemplação te transforma. Render-se te leva à presença, faz com que o teu jejum, a tua oração e a tua leitura agora entre em prática dentro de você. Porque se a tua oração, a tua leitura e o teu jejum não te transformar, é apenas uma disciplina vazia. Quem está entendendo o que eu estou falando? É do Cristo que você necessita, que eu necessito. O resto é conviver com uma dor ou criar uma casca de proteção na onde você se mostra muito forte, mas que aí dentro você sabe que tem um monte de arestas e lacunas que só o Cristo pode preencher. Posso ouvir um amém? Nós precisamos aprender a conviver em comunidade de uma forma que nós saibamos lidar com os momentos de dor e aflição do próximo, sem se escandalizar com ele. Vamos fazer uma pesquisa simples? Quem já fez caca no momento de dor e aflição, levanta a mão. Pronto. Aí a gente vê a pessoa tendo uma... E a gente se escandaliza, a gente fica bravo e fala para ela que ela não deveria ser daquele jeito, e julga. Mas quem nunca? É tão lindo ver Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe isso nas atitudes de Jesus. Ela foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. Ele só abaixa a cabeça e fala: quem não tem pecado, joga aí a primeira pedra. Chega o porrete. Pode matar. Mas quem não tiver pecado, julga ela. Quem não tem pecado, todos tinham. Só um que não. O que abaixou a cabeça e foi escrever na terra. Ele podia condená-la. Aí ele olha para ela e fala: nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Mas nós não. Vamos continuar. Por causa que eles não se escandalizaram com a humanidade de Jesus e souberam conviver nesse misto de Deus homem e homem Deus que Jesus foi. Jesus olha para eles no versículo 29, projeta para mim o 29 e diz: eu designo a vocês, eu entrego a vocês, eu dou a vocês um reino, como o meu Pai o designou a mim, porque vocês sabem lidar com esse aspecto humano meu, e estiveram comigo até agora. Eu sei que vocês estão brigando por lugar, e vocês não vão ficar assim, porque vocês vão conhecer a cruz, e na cruz vocês vão conhecer uma nova vida, e nessa nova vida vocês vão parar de disputar, porque vocês vão entender que vocês já encontraram tudo o que vocês precisavam. Na vida de Cristo tem tudo o que eu preciso. Porque tendo coisas ou não tendo coisas, eu serei satisfeito com a vida de Cristo operando em mim. Então eu posso compartilhar com vocês o reino. Eu posso dar uma mesa. Olha o que ele continua dizendo. 30. Para que possam comer e beber à minha mesa, no meu reino. E não é quando você morrer não, queridão. Porque Apocalipse 3:20 fala para a igreja: eis que estou à porta e bato.
Não é para quem não conhece Cristo ainda esse versículo. Era uma igreja que estava sendo ministrada por Jesus ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei na mesa com ele. Cearei com ele e ele comigo. Isso é desejar a presença mais do que qualquer outra coisa. Você não tem capacidade de pôr um pão sobre essa mesa. Ele põe a mesa, ele põe o pão, ele põe o vinho, ele se assenta, ele te serve, ele cura a tua alma, ele tampa os teus buracos, ele preenche a tua vida, ele transforma o teu ser, ele muda a tua condição, ele mexe com o teu interior, ele faz toda a obra necessária, porque dele, somente dele, é todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar nele, como diz a antiga canção. É só ouvir a voz, é só abrir a porta, é só falar: Jesus, entra. Essa casa é ruim, é suja, é incompleta, tem uns quartinhos escuros, Jesus, mas eu vou entregar o molho de chaves na tua mão. Opera a tua obra em mim, para transformar esse ser na realidade do que o Senhor quer que eu me torne. Para que eu pare com as minhas brigas, com as minhas disputas, com a minha necessidade de aprovação, com querer estar em lugares, com querer ser aplaudido pelos outros. Que eu também pare de fugir, de ter medo, de me esconder do que o Senhor tem para mim. Deixa Cristo executar em você. Deixa Ele compartilhar a mesa com você. Esse pão vai matar a sua fome. E quanto mais você comer desse pão, mais fome você vai ter. Pastor, é contraditório. Esse pão vai saciar toda a fome da tua alma, mas quanto mais você comer, mais vontade de comer você vai ter. E esse pão chama presença. Esse pão chama presença, rendição, entrega. Todas as áreas que não foram transformadas em nós ainda são aquelas que nós não abrimos para o Cordeiro mexer ainda. Você entendeu? Quais áreas você não abriu para o Cordeiro mexer ainda? Possivelmente aquelas que você já enxergou e se enrijeceu, ou aquelas que você ainda não viu. Porque nós temos áreas que não percebemos em nós. E como há áreas que nós não percebemos em nós? Tem pessoas que percebem as áreas em nós que precisam ser mudadas e a gente mesmo não vê. Quem aqui descobriu depois de muito tempo que você tinha um problema e de repente todo mundo te dava sinais e você nunca percebeu a respeito de si mesmo, mas de repente uma luz do Espírito entrou e você falou: meu Deus, agora eu entendi. Quem já aconteceu isso? Precisaria acontecer em mais gente. Porque esse é o processo de ser transformado por Deus. Enquanto eu não vejo, eu não abro. Enquanto eu não abro, eu não me rendo. Enquanto eu não me rendo, eu não sou transformado. Só que tem gente que se orgulha em ser pau que nasceu torto, para morrer torto. Mas, como diz a canção infantil, tem um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto, a sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto encontrou Jesus, porque a Bíblia não vai adiantar muito, porque ele pode ler e não ser transformado. Mas se ele encontrar Cristo, tudo que é torto, Jesus endireita. Só que você precisa mostrar a tortura para ele. Você precisa ser sincero com você mesmo primeiro. Aqui no nosso meio deve ter algum sincerão, aquele que não deixa para depois, que fala o que tem que falar. Comece sendo sincero com você. Olha para o espelho e fala verdades a respeito de você mesmo. E mostre essas verdades para Jesus. A gente é pior do que a gente pensa. E a gente é melhor do que a gente pensa. Como assim, pastor? Isso também é contradição, não é não? Há lugares nas nossas vidas que não foram tocados pelo Cristo ainda, que são piores do que nós pensamos. Mas existem áreas que Jesus já trabalhou e que existe tanta luz e tanta vida que nós já podemos compartilhar com o próximo. E a gente tem medo e não percebe que Jesus já fez. Mas eu quero te dar agora a fórmula prática de como as coisas vão começar a ser nítidas para você. Então ele está na mesa e tem 11 homens em volta, mas ele olha para um, o mais duro de todos. Qual que era o discípulo mais durão de Jesus?
Quem sabe como ele chama? Pedro. O turrão do Pedro. Bravinho, bocudo. A Bíblia, tem 2 vezes na Bíblia, acho que é 2 vezes tem essa, eu amo essa frase. E não tendo o que dizer, Pedro disse. É linda essa frase. Isso é mostrar a humanidade de Pedro. Já que não tinha nada para falar, vamos falar uma besteira qualquer. E ele falava besteira. Uma das frases é quando ele estava com Jesus no Monte da Transfiguração, vendo Moisés, Elias e Jesus revestido de glória. Ele olha para Jesus e não tendo o que dizer, disse Pedro: Mestre, quer que eu faça 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias? Era melhor ter ficado quieto. Jesus nem responde Pedro. Jesus no meio dos 11 olha para um e fala assim: Simão, Simão. Coloca o versículo para mim, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo. Mas eu, olha o que Jesus fala, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortalece os seus irmãos. A peneira é coletiva. A peneira não era para o Simão. A peneira era para todos. Simão era o alvo da oração de Jesus. Por quê? Porque ele era o mais duro. E quanto mais duro eu sou para me quebrantar na presença dele, mais lambada eu vou levar na peneira. Mais a peneira vai me ralar. E por que peneirá-los como trigo? Preste atenção no que eu vou falar. Quem aqui já viu um raminho de trigo? Quem já viu? O homem, a maioria que não levantou a mão, você já viu que você não sabe o que é trigo. Tá? Na ceia, toda ceia tem aqui um raminho de trigo pendurado aqui. Você já viu que você não sabe o que é trigo. É um raminho todo bonitinho, as mulheres usam para pôr no vaso, fazer uns enfeites bonitos, não é? Quem já usou ramo de trigo para fazer um enfeite aí, as mulheres? Os homens também podem levantar a mão se você usou, eu nunca usei não, mas tá bom, é isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. O trigo na palha só serve para enfeite. O trigo sem palha se torna alimento. Então você precisa escolher se você quer ser um enfeite no meio da comunidade ou se você quer ser usado para alimentar o próximo. Se você não quer ser mais enfeite no meio da comunidade, você precisa estar vulnerável à peneira. E quando nós caímos todos dentro da peneira, não vai cair um sozinho, vai ser todos os triguinhos juntos. E a peneira vai ser agitada de lá para cá. E haja pancada de trigo em trigo. Haja ralação de um trigo no outro. É ferro afiando ferro, como diz Salomão. É o amigo lapidando o amigo. É só palha que vai para lá, trigo que vai para cá. É a ponta do caule de um entrando no zóio do outro. E achando ruim, mas isso é Jesus chacoalhando a sua igreja, para tirar a ostentação, a busca por lugar, é colocando todo mundo na mesma peneira, e chacoalhando todo mundo junto, para a gente crescer um com o outro, para a minha palha arrancar a sua, e a sua palha arrancar a minha, para a tua vida lapidar a minha vida lapidar a sua. Essa é a realidade de viver no coletivo. Nós vamos ter que rogar e pedir a Deus por um ou por outro, porque são os mais durões. Na hora que a vida começa a bater, eles querem fugir, eles querem correr da peneira. E depois que essa peneira chacoalhou e a gente se esfregou, e Deus te tratou, e Deus colocou aquela pessoinha difícil do teu lado para te moldar. Aquela que você orou várias vezes, igual Paulo: Senhor, se possível afasta de mim esse mal. É o teu amigo de trabalho que Jesus colocou bem lá do teu lado, e você não suporta ele. Jesus fala assim: ó, minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar em você nessa tua fraqueza de não conseguir lidar com ninguém.
E aí a gente se esfrega e bate, e Deus vai lapidando a gente. Só que aí, para as palhas irem embora, quem está peneirando vai ter que pegar a peneira e fazer assim com o trigo, ó. Quem aqui já se sentiu sem chão, em algum momento da vida, com frio na barriga, sem saber o que fazer? Levanta a mão. É que você estava lá em cima na peneira. Você estava no ar, estava faltando chão mesmo. Só que nesse momento o vento de Deus estava batendo e tirando palhas, querido. Estava jogando fora aquilo que não tem que estar preso a você mais. As dores do passado, os medos, os traumas, tudo aquilo que faz você ser aquilo que Deus não quer que você seja. Então de repente você volta para a peneira e o chacoalhar começa de novo. Esse é o processo que Deus usa para nos transformar de enfeite em alimento, de decoração em algo necessário para a vida. Esse é o processo que Deus usa para nos limpar, para nos moldar, para nos fazer parecido com Ele e ir trabalhando aqui dentro. Nenhuma transformação é isolada, nenhum processo é individualizado, tudo é coletivo. Deus sempre tratou a sua comunidade como um todo. Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse, porque Jesus já sabia que os outros não iam desfalecer na peneira. Pedro, quando você se converter, para pensar o que Pedro ouviu. 3 anos e meio andando com Jesus. Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu orei por você porque tua fé é fraca, e quando você se converter, Pedro, dá uma forcinha para os seus irmãos. Eu só acho que Pedro estava no centro da discussão de quem era o maior, para Jesus ter direcionado a conversa bem para o lado dele assim. Só que Pedro se converte. O problema é quando nós não nos convertemos, nós não nos rendemos. Quando a vida de Cristo, nós não deixamos a vida de Cristo operar em nós. O Senhor quer fazer uma obra dentro de nós. Tem gente que está passando por processos difíceis aqui, que a peneira está dura. Entenda uma coisa, tem trigo do teu lado. Tem pessoas do teu lado que já estão limpas, estão na peneira só para ajudar a tirar as suas palhas. Não morra sozinho. A comunidade é importante para que você cresça, se desenvolva. Avance naquilo que o Senhor tem para você. Aprenda a viver nesse coletivo, que a peneira é para todos. E a obra de Deus sim é individualizada em cada um de nós. E quando te faltar chão, tem pessoas para você dar a mão. E quando o frio na barriga vir, tem pessoas que vão te sustentar. A comunidade é para ser desse jeito. Um coletivo que cresce e se desenvolve juntos. Coloque-se de pé.